Muito bem, chegou a hora de falar de Dark, season finale, a última temporada, e agora o veredito com todos os spoilers possíveis, porque, meus amigos, nós vamos sim adentrar na treta. E aí, Dé? Começa no talo, começa dando spoilersaço aí. É a melhor série da Netflix, com certeza. E o que se passa? No final da segunda temporada, a gente vai para... É jogado pela uma Marta diferente para uma outra realidade paralela. Nessa realidade paralela, ela é a principal. E na que a gente estava é o Jonas, a principal. Então a gente tem o Jonas e a Marta, cada um na sua realidade. E vamos dizer, o paralelo que se faz disso é que já foi espolhado aí em várias teorias Não foi spoilhado nada, esse é o primeiro vídeo com spoiler que você está assistindo. Vem com essa, vem com essa. que seriam, então, como o Jonas já falou que esse é o Adam, e ele é o Adam, então todas essas outras teorias de Mikkel e não sei quem que poderia ser o Adam estão zeradas. Realmente o Adam é o Jonas, então, e na realidade da Marta, ela é a Eva. E é o paralelo que se cria nas duas realidades, e a gente já começa a terceira temporada conhecendo essa outra realidade da Marta, o que é bem legal. A gente tem um pouco de nostalgia, porque a gente remete aos personagens e as pessoas da outra realidade como se fossem uma mistura das duas realidades, porque a gente conhece os personagens da realidade do Jonas, então elas são jogadas em outras situações. E é bem legal isso logo no primeiro episódio. A gente tem que deixar bem claro logo no início desse vídeo aqui, porque a gente vai falar de spoiler, que sim, a Netflix acertou, que a gente já comentou isso nas primeiras impressões, mas que sim, é uma história feita do início ao fim, sem enxertos, sem situações de que não sabemos o que vai vir depois e depois a gente inventa, não. É uma história concisa, criada do início ao fim, desde o princípio. Então, desde a primeira temporada, eles sabiam aonde eles queriam chegar. E onde eles conseguiram chegar, que talvez, claro, teorias da internet, algumas sempre acertam, né? Mas o que eles conseguiram construir aqui foi um misto de vários produtos da cultura pop em um só. Por exemplo, ok, Viagem no Tempo, De Volta para o Futuro. Mas eles também usaram situações de Vingadores Ultimato e usaram muito Matrix. Eles usaram mais Matrix do que eu imaginava, porque no final das contas, o grande finale da série é uma cena tal qual Neo dentro da Matrix. E é uma coisa que eles repetiram em todas as temporadas, que Jonas e Marta eram um erro da Matrix. Erro da Matrix, é. E aí, a temporada, depois que a gente descobre que tem uma Eva e um Adam, a gente... Esse paralelo divino eles criaram também. Porque, na verdade, o Adam vem, não sei da onde, que do nada colocam lá o Adam, que é o Jonas, né? E aí, depois, na última temporada, eles nos remetem a isso, Adão e Eva. Então, essa dualidade da criação do mundo, né? Do início da religiosidade das coisas, assim, de termos o primeiro homem e a primeira mulher. E aí, deles, basicamente, tudo deriva, todos os ciclos derivam deles, né? Embora, ainda assim, eles sejam uma espécie de erro da Matrix. E por que eles são o erro da Matrix? Porque tudo começou e a temporada se desenvolve e conserta as coisas que a gente foi remetido nas outras temporadas, conserta os pontos, todos os pontos, e chega no penúltimo episódio. Então a Cláudia lá, que é a pessoa que descobre o que pode finalmente quebrar esse ciclo que vivia se repetindo, que é, na verdade, uma terceira dimensão que deu origem a essas do Adam e da Marta. Então fecha tudo com aqueles que fizeram a triqueta, né? As três dimensões. E a dimensão original surgiu quando as outras dimensões surgiram quando o HG Tannhaus lá teve uma perda na família dele
e ele tentou ressuscitar ou recriar, voltar no tempo para poder salvar a família dele que ele perdeu. E quando ele tentou criar a máquina do tempo, criou duas dimensões, que criou a do Adam e a da Eva. E criou, então, o erro da Matrix. Eu achei muito legal eles construírem tudo em cima do Jonas e da Marta, e de eles serem esses fios condutores de toda a trama, de todos esses ciclos. Embora todos os personagens tenham a sua relevância, afinal, no final das contas, é uma história do Jonas e da Marta, de um casal, de duas pessoas que se gostam, que na verdade nem existem, né? Isso é muito louco que eles conseguiram construir. No final, mais uma história de amor. Uma grande, grande história de amor que nunca ninguém tinha imaginado, ou que na verdade várias pessoas tinham imaginado e vieram os criadores de Dark e juntaram tudo que já tinham sido imaginado e colocaram num pacote só aqui, ó. Este é o produto definitivo da viagem no tempo. Por um bom tempo vai ser isso. Até que alguém surte e crie, mais uma vez, como a gente já falou nos outros vídeos e na crítica lá, alguma coisa relacionada com a ciência que nos faça acreditar que isso é possível. Mas vamos lá. Qual, sim, foi o spoiler, assim, não spoiler, mas para quem está assistindo agora o spoiler, qual foi a cena assim, que mais te comoveu nessa última temporada, que mais te marcou, assim, tu pensou, putz, isso aqui eu não imaginava? A entrega dessa terceira dimensão que faz muito sentido, tudo desde o início a gente já percebia isso, porque o A.G. Tannhaus ele estava meio escanteado na história e ele foi que criou as máquinas, e ele que criou toda a teoria, toda a ciência por trás de como funcionaria a viagem no tempo. Ele era meio escanteado, ele só aparecia de vez em quando lá arrumando as máquinas, coisas, e no final ele passou boa parte da segunda temporada sem aparecer, né? E mais uma das coisas que mais me encantou assim é a gente voltar antes de 1888 e conhecer a origem dos Sigmundos e conhecer a origem da família Tannhaus, naqueles tempos que não existia luz elétrica, e a gente vai com o Jonas, com o Magnus e com a Francisca lá, e com o Bartosz também, depois, para conhecer aquele mundo antigo e desconhecido. Eu fiquei fascinado por isso e gosto muito quando a gente volta para conhecer mais da história dos personagens. Tem muita coisa, né? Muita coisa nessa terceira temporada, muitas personagens, muitas idas e vindas. Eu achei que eles pesaram um pouco a mão nessas idas e vindas, sabe? Porque era toda hora, em todo momento. Tem um episódio, então, que eles extrapolam isso na potência 1000, assim, eles colocam idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, tudo num bloco só, para poder explicar. E o que te parece? O que tu acha, assim, dessa questão de o futuro, o cara que veio do futuro intervir no passado e não interessa? Isso pode acontecer, ele pode trazer esse objeto, ele pode existir aqui e ele pode interferir na tua vida, e essa interferência vai acabar gerando talvez a maior bizarrice dessa série, que é a Charlotte. Essa da Elizabeth e da Charlotte é muito legal, essa história, que não precisa ficar explicando muita coisa. Essas coisas é o paradoxo de Bootstrap, que já foi explicado lá pelo próprio H.G. Tannhaus, quando ele recebeu o livro e a planta baixa de como faz a máquina do livro. Ele recebeu um livro que ele escreveu, que ele nem tinha escrito. Esse paradoxo. E quando que foi escrito esse livro? Ele simplesmente não tem explicação, ele simplesmente é. E isso aí é uma das coisas que eu mais gostei na segunda temporada, e fui ler sobre isso, achei encantador, vamos dizer assim. Basicamente, a Charlotte é a mãe da Elizabeth, irmã da Elizabeth. É uma loucura, né? Faz muito sentido, né? Porque... Então... Isso foi muito de explodir cabeça, muito de explodir cabeça. Assim como na primeira temporada foi quando o Jonas vai para o futuro lá e, nossa, tem mais uma linha temporal, foi louco, né?
E essas coisas que chega no final da terceira temporada, tu fica feliz. Bah, que legal. Isso foi muito legal. Essa cena foi legal. E Dark tem essas cenas assim que vão marcar. Assim, a gente até elencou algumas das cenas mais brutais que tem, porque tem muita cena tensa, né? E também a parte da trilha sonora, que também foi uma das coisas que mais me cativou, que tem todos não digo, mas a maioria dos episódios tem uma cena que a música conta a história e ela vai passando por personagem em personagem e a música conta a história e é muito legal a trilha sonora. Esse é um recurso muito legal que eles usam na série, eles usam em todas as temporadas, né? A música e a edição mostrando várias coisas que estão acontecendo e que eles não precisam de diálogo nenhum. As coisas simplesmente vão se movendo, a música vai dando o tom e basicamente todas as músicas que eles usam nessa série falam de viagem no tempo, alguma coisa referente a espaço temporal, a épocas. Cara, é tudo muito, muito pensado, muito, muito costurado. Bem, mas a gente está aqui para falar de spoiler, né? Spoiler. Então, uma das teorias do pessoal que o Adam era o Mikkel, tá, não existe. Então, furada, né? Furada. Essa aí nunca me cativou, essa teoria, não. Vou ver como, porque o Mikkel também, o Michael também se enforcou, então ele também tinha uma marca aqui, o Jonas tinha também, né? Mas a gente tem algumas cenas que me marcaram muito assim nessa terceira temporada. Foi que logo depois que acontece o Apocalipse de 2020, a gente segue a Elizabeth e o Peter em busca dos parentes deles e das outras pessoas que tiveram lá no bunker, que sobreviveram, né? E naquele clima que só chuva e tudo fim de mundo, tudo escuro, né? Fica tudo escuro, o clima muda, fica tudo muito... Eles casam muito bem essas questões de fotografia das épocas, tu já meio que te identifica onde tu tá, eles conseguem construir esses cenários muito bem. Aliás, a construção dos cenários, vamos combinar, eles têm um trabalho do cão, porque eles conseguiram construir no quarto do Jonas o quarto da Marta, eles conseguiram construir na casa da Hannah a casa dos Nielsen, eles conseguiram construir em todos os cenários coisas que tu identificava que eram de determinados personagens, mas que em outra realidade não eram daquele lugar. Então, é um esmero, assim, é uma coisa muito, muito maluca mesmo que eles conseguiram trazer e adaptar mundos, adaptar épocas, e tu começa a pensar como filmaram isso, como fizeram isso, como pensaram a estratégia logística de filmar, não sei se todas as temporadas ao mesmo tempo, que seria mais viável, né? Mas parar uma gravação e dizer, não, agora esse quarto não é mais do Jonas, esse quarto é da Marta, em outra época, então a gente vai ter que reconfigurar e as pessoas vão ter que entender que é essa casa. Mesma coisa, sempre quando eles focam o cenário, eles mostram a cidade inteira, a floresta, a casa, o formato da casa, a igreja, o formato da igreja, no futuro, no presente e no passado. É um trabalho do capeta. É muito bom. Mas eu estava falando do futuro, quando o Peter e a Elizabeth tentam sobreviver, né, naquele clima que a gente já recebeu lá em 2053, quando o Jonas vai para o futuro. Né? Uma das cenas que mais me marcou foi, atenção aos spoiler, a tentativa de estupro. Não precisa dizer atenção ao spoiler, está escrito aqui no título que tem spoiler. A tentativa de estupro da Elizabeth e a morte do Peter foi, para mim... Foi punk. Foi punk. Bem cruel. A morte da Regina pelo Tronte, que pensava que era o pai dela. Então, Tronte não é o pai da Regina. O pai da Regina, a gente só fica sabendo aos 47 do segundo tempo, né? Numa um simples quadro na parede na cena pós-crédito. É maluco. E que bizarro que os caras têm, né? Porque basicamente as mortes violentas, elas são por um espancamento ferrado. E é sempre na linha de uma pedra na mão, espancando alguém, uma ferramenta, um extintor, uma pedra, cara. Então mortes, na maioria das vezes, elas são impactantes e elas são muito brutais, né? Então a gente tem o Urich na primeira temporada tentando matar o Hegel com pedrada. Nessa última temporada a gente tem
Então o Peter sendo morto por uma facada na garganta e logo depois a Elizabeth revidando do assassino, matando ele, espancando até onde ela não pode mais com um extintor. Nós temos a mãe da Catarina matando a Catarina com pedradas no lago, e aí é toda aquela mística da mulher que morreu no lago, né? Que existe em outras realidades, então aquelas lendas folclóricas que eles colocaram em vários momentos, né? Que foi uma das coisas assim que a internet pirou, né? Ah, Mulher do Lago, Mulher do Lago. A Mulher do Lago era a Catarina, né? Uma história dentro da história, né? Isso é legal. É, história dentro da história. Então, putz, cara, quando eles quiseram mostrar violências, foram longe mesmo, né? Foram cruéis, né? Isso mostra um pouco também das questões de dualidade dos mundos, né? Porque eles constroem o cenário, eles constroem a morte pela pedrada, eles constroem a morte pelo tiro. Num momento, Jonas mata a Marta, no outro momento, a Marta mata Jonas. E para todas as cenas de enforcamento que tem umas 3 enforcamento, ou 4 que também te deixa agoniado. Enforcamento também permeia todas as temporadas, né? Nessa última, o Jonas tenta se matar, não consegue porque o Noah, e agora a gente simpatiza com ele, né? Uhum. Conseguimos simpatizar com o Noah, porque o Noah das primeiras temporadas a gente odiava com todas as forças, porque não sabia qual é a origem dele, sabia por que ele estava ali, né? Então ele vem e salva o Jonas, e eles explicam que ele é o estopim de tudo, então ele não pode se matar, ele não consegue se matar. É bem legal. E logo depois a gente vê esse artifício sendo usado na contraparte dele, que é a Marta. Então é muita questão da dualidade, eles conseguem construir muito bem. Adão e Eva, né? Luz e sombra, os dois universos que se juntam num terceiro, a falha na Matrix. Então eles casaram todos esses conceitos numa história só. E eles conseguiram entregar um produto bem legal no final, porque é difícil tu segurar a onda com tanta coisa acontecendo e ser convincente no final para dizer e entregar para as pessoas e as pessoas aceitarem, né? Porque esse desfecho é muito aceitável. Eles piram, mas aquele conceito ele já estava instituído desde a primeira temporada. Então a gente meio que não dá para reclamar como foi em Game of Thrones. Bem, mais algumas coisas que o pessoal pirou quando para saber, né, dos spoilers, é a origem daqueles 3 homens que aparecem no trailer, né, que não falam nada, mas fica no ar que seriam realmente filhos do Jonas e da Marta, né, que aparentemente... Do Jonas e da Marta, né, dos dois. Apesar de não falarem nada, a parte física, a comunicação visual, assim, fala, né. Não, e o conceito, né, Adão e Eva, eles não conseguem, eles não puderam viver, né? Não puderam viver no paraíso, então eles saíram, viveram em outros mundos. Então Adão e Eva, cada um é um mundo, cada um tem a sua realidade, e os dois se unem e formam uma terceira realidade. Então os dois se unem e tem 3 filhos, né? Ou um filho que vem em um formato de 3 pessoas, criança, adulto e velho. Então é todo esse conceito construído de dualidade, de 3 coisas, enfim, tá tudo meio pseudo-explicado em tudo, né? E apesar de ter essa origem interessante aí, o personagem mesmo só veio para pagar pontas, né? Para matar a Yasmin lá, que é a funcionária da Cláudia, matar o Bernd lá em 1986, veio para parar algumas arestas, assim, que tipo, a construção da usina não tinha sido autorizada, então ele foi lá e fez o prefeito autorizar. Mas essa é uma das principais coisas que as pessoas queriam saber, né? E também, claro, a origem do pai da Agnes e do Hanno Tauber, né? Que é o Noah, que eles, na verdade, são irmãos. Alguns falaram que seriam marido e mulher, ou Hanno... E aí não falam quem é o pai do Tronte, né? Mas fica subentendido que seria esses 3 sem nome, né? Não sei se tu entendeu isso também. Não. Não. Olha aí, o que tu entendeu? Não. Essa dentro de tantas coisas, essa foi uma coisa que eu não me ative. Não me ative mesmo. Assim. E então, a Agnes é filha. A Agnes e o Hanno Tauber são filha do Bartosz com a Cília, que é a menina que vem do futuro
que é filha da Hannah com o Egon. E aí, esse é um momento de piração que a gente vem, né? Porque é a mesma coisa da Charlotte, né? Ela é filha dela mesma, é a filha da Elizabeth, irmã dela, né? Então, é uma coisa que eles conseguiram construir em vários momentos, tá? O cara que veio do futuro. Como ele nasceu? Filho de tal. Mas quem é tal? É ele, sabe? É muito doido. Vamos fazer aqui o bloco do spoiler direto e sem delongas. Vamos lá. Catarina viaja para os anos 80 e encontra o Urich. Não foi brutal, assim, porque ela tentou salvar ele, assim, e depois deu naquilo, não salvou, e ele morre naquele instituto lá de sanidade mental. Fica lá no instituto, fica no manicômio. E Que... o Urich é o cara que mais ferra nessa vida, né? O cara que mais, em todas as realidades, todas paralelas, ele nunca se dava muito bem e também não era muito legal com as relações que ele tinha em família, né? E a própria Hannah, que também ela nunca é amada, em nenhuma realidade ela é amada, e no final das contas isso pesa muito no psicológico dela, que ela acaba fazendo todas essas tretas. Tronte pensa que é o pai da Regina e mata ela em 2020. Essa cena também foi cruel, assim, né? O Tronte matando... Claro, ela estava com câncer e tal, e o Tronte, achando que era pai dela, poderia dar um fim para ela do sofrimento dela, mas mal sabia ele que ele não era o pai dela. Foi o clássico errou o pulo ali, né? Foi marcante mesmo. Bom, todas as mortes são bem marcantes. Numa das realidades alternativas, a Hannah tem uma relação fixa com o Urich e o Urich trai ela com a Charlotte. Isso foi mais uma daquelas, vamos dizer, cachorradas do Ulrich, né? Porque ele já era casado com a Catarina, já teve os filhos e tal, depois foi para Hannah, já estava tendo um outro filho com a Hannah, e depois ainda não foi o bastante para ele foi ter um caso com a Charlotte, né? E aí muitas pessoas vão pensar que é bem feito do jeito que ele morreu, né? Daquele jeito que no hospício pro resto da vida. É louco, é louco. O Urich é um dos mais prejudicados aí. Ele toma umas atitudes muito infantis, né? Para começar na primeira temporada que ele mata uma criança. Mas ele mata a criança achando que se ele matar a criança, o filho dele volta, né? Então, ele estava com o comportamento de quem olhou De Volta para o Futuro. Aí aquela questão do Mads que cai do bunker no buraco de minhoca. Na outra realidade, né? Isso acontece na realidade. Nas duas, na verdade, né? Loucura. Acontece também. O que acontece numa dimensão, numa realidade, também acontece na outra, né? De uma maneira não necessariamente igual, né? Voltamos para a Hannah, que gostou de viajar no tempo, que vai para 1954 e engravida do Egon. Numa cena que mostra, cenas assim que mostram a origem dos objetos. Eu gosto de seguir os objetos, né? Um dos objetos que mostra a origem é esse que é o colar do São Cristóvão, né? O padroeiro dos viajantes, que surge quando o Egon entrega para ela entrega para a mãe da Helena, né? E a mãe da Catarina. A mãe da Catarina, e aí a Catarina perde ela naquela luta no lago, que depois o Jonas acha, que entrega para Marta, e assim. E isso que é legal, né? Porque tava com a Hannah passou para a Catarina perdeu no lago, e quem foi achar foi a Marta, e cara, é incrível. Esse círculo que eles construíram foi muito bom. Falamos aqui já na morte do Peter. Foi tenso. Foi tenso. Falamos também já que Catarina é morta pela sua mãe em 1986, porque ela está desesperada para salvar o Urich. Essas cenas foram bem legais, assim, de recontagem do ambiente, assim, ela vai para 86 e passa na escola, vê ela quando era jovem, vê o Ulrich quando era jovem, vê a Hannah, dá uma bronca na Hannah lá. Dá um para-de-quieto na Hannah, coitada. O acidente na usina. Entre aspas, acidente, né? Nas duas dimensões, quem causa a explosão lá são os caras desconhecidos lá, os caras... O filho do Jonas da Marta, que seria.
do lado leporino. Eles vão lá e lascam a usina para explodir. Fazem a explosão nos dois mundos. A outra cena bem importante, bem impactante, é que o Adam mata uma das Martas. Tem uma cena que tem 4 Martas. É muito louco, porque... E aí ele consegue matar ela com... É meio cruel, né? Ele amarra ela perto da... Essa morte. Oi? Tem várias mortes da Marta, vamos dizer assim, né? Mas essa é a mais cruel, com o Adam, assim, atrás dos controles, só manejando ali, e ela do lado daquela bola que é o buraco de minhoca, que depois suga e explode tudo, né? E ele achando que isso ia resolver, quebrar os ciclos, né? Porque eles estabelecem que tem a luz e tem a sombra, né? Então, em determinado momento, eles nos fazem acreditar que um caminho é o certo e depois ele acha que o outro caminho é o certo. Então, eles estão sempre nos confundindo com essas duas coisas, né? Até que chega a Cláudia lá, descobre toda a origem, que veio lá do HG Tannhaus, e então ela fala com o Adam lá, e o Adam dá um jeito de resolver. Não dá para entender quantos ciclos de vida eles tiveram e quanto sofrimento eles tiveram, né? Mas me parece que foi absurdamente grande. O velho Helge matando o Ulrich. A revanche, né, da outra dimensão, da outra realidade, na realidade da Marta. O Ulrich também volta ao passado, porque ele descobre que o Helge tinha pego o Mads, né, para fazer as volta no tempo lá. E aí ele vai atrás do Helge para viajar no tempo. Eles voltam para, acho que é 86. E aí só que daí com quem o Ulrich vai lutar é contra o Helge adulto, né? E aí nessa ele não ganha, né? Essa ele leva a pior, né? A pior. É interessante que eles logo de início, eles dão essas pistas e eles estabelecem certas coisas para os personagens. Se a gente for perceber, desde o início, o Ulrich, quando é jovem, ele é meio punk, gosta de creator, gosta de heavy metal. Ele tá sempre com uma jaqueta escrito No Future, né? Então, se a gente for levar a sério, é o cara que não tem futuro mesmo, né? É o cara que só se ferra, né? Ele tá sempre com essa dica ali meio que estampada na roupa dele, né? E isso que é legal, que Dark faz em vários momentos. Pequenas pistas, pequenas brincadeiras que eles fazem com os personagens, que se a gente prestar atenção, é uma dica do que tá meio que na criação daquele personagem, no cerne daquele personagem, que ele então realmente não tem o futuro. Ele tá com a camiseta, no jaqueta de couro escrito No Future. Presta atenção. E o Byrne é o pai da Regina, né? Isso foi entregue como eu falei, nos 47 segundos tempo, num quadro, assim, né? Porque todo mundo estava perguntando, queria saber quem era. Piscou, perdeu. E aí eles explicam em um frame, assim. E aí, agora o grande lance é esse, né? Do terceiro mundo, deles repetirem essa questão da Matrix, da falha na Matrix, e que eles são um casal perfeito, nunca duvide disso, né? Mas eles também são essa brincadeira da falha na Matrix. Quando eles estão meio que, entre aspas, na Matrix, te pareceu uma boa saída? Eu gostei bastante. Até aquela parte bem romântica que eles usaram, assim, tipo, é quando uma criança... Eles enxergam crianças, né? Um enxerga o outro em cada mundo, né? Isso, eles se enxergam, assim, como... Às vezes parece que crianças têm essas vislumbres, assim, né, de alguma coisa sobrenatural ou alguma coisa diferente do que os adultos entendem, né? E a última frase que a gente tem em Dark. Estou esperando o menino e acho que vou batizá-lo de Jonas. A cena dos meio créditos ali, assim, que encerra tudo, meia dúzia, alguns dos atores ali, é como se fosse num outro mundo, um quarto mundo. Um mundo que seria a realidade correta, digamos assim, né? Ou o do Tannhaus consertado, ou um quarto mundo, não sei. Mas a Regina tá viva, que é o que a Cláudia queria, né?
que tanto ela lutou para a Regina viver e ela tá lá. E a Hannah tá esperando um filho do Veller, cara, que não tem um olho, e eles fazem uma piada lá. O que aconteceu com o seu olho? Ele, aconteceu tal coisa no verão passado, daí dá uns trovão assim e não fala. Cai a luz. Cai a luz e não temos. Em dois momentos eles acham que. Eles dão a entender que vão contar o que aconteceu com ele e eles nunca dizem, né? Isso. É um charme da série legal. Eu achei bem legal essa brincadeira deles. E como tu falou, estavam ali na mesa Regina, saudável, Hannah com Fuller, Peter saindo do armário de verdade com como é que é o nome da menina lá? Benny, né? Que é o travesti aquele. Então ele tá ali, saiu do armário, e então tá todo mundo meio que confraternizando na realidade que seria certa. E aí é aquela jogada meio Christopher Nolan no final, né? Ela tá grávida e acha que vai batizar ele de Jonas. Mas aí é aquela coisa, é um novo ciclo? Não parece ser, porque aí a Catarina, que estava ali sozinha, não tinha Ulrich, teria que ter a família. Nota para Dark Season Finale. Eu já dei na crítica no 4.9 e aí sigo nessa Segue no 4.9. 0 a 5, 4.9, porque Dark, trilha sonora, efeitos especiais, elenco, roteiro e viagem no tempo. Viagem no tempo, que é o que o Dé mais gosta nessa vida. É isso, ficamos por aqui com esse vídeo. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação, seguir a Vigília em todas as redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.